Boa tarde a todos. Olá, Carlos. Olá a todos. Olá, Ângelo. Sejam bem-vindos. Bem-vindos aqui a Vamos esta ver se isto conversa. corre bem. Não sei quantas pessoas estão, temos 24 pessoas. Olha, neste momento são 24 no Zoom e 7 no YouTube. No YouTube. Não sei se Poucos, mas fazemos bons. aqui, sim. Não sei se fazemos aqui alguns 5 minutos de folga tradicionais. Sim. Este pessoal só janta lá para as 10 da noite, portanto não. Mas sabes como é que é isto, os atrasados? Pai, quando quiseres, ó Carlos, por mim é como achares por bem. Já temos aqui coisas no bate-papo. Ora bem, bem-vindos, como estava a dizer. Se calhar vamos fazer aqui uma pequena pausa. Em primeiro lugar, agradecimentos ao Ângelo Rodrigues por este desafio e portanto, vamos ver se isto corre bem. A minha paixão pela física quântica leva-me a fazer estas loucuras. E, portanto, estou aqui para vos falar hoje sobre física quântica e para uma nova filosofia de vida. Eu gravei previamente a apresentação e, portanto, a apresentação tem 40 minutos. Vou fazer essa apresentação, vai correr aqui no Zoom, vai correr no YouTube e também vou pôr o link aqui no bate-papo, se quiserem ver diretamente no YouTube, num link privado que está lá. Depois desses 40 minutos teremos mais ou menos 10 minutos de intervalo para dar espaço, enfim, para alguém que não tenha visto o vídeo em direto ou alguma coisa que tenha corrido mal, e depois teremos um espaço para perguntas e respostas. Nessa altura as perguntas e respostas serão ou através de escrita, porque os vossos microfones estão todos desligados, ou eventualmente através de um destes sinais que está aqui. Vocês estão a ver aqui as palminhas a bater. Portanto, quando alguém quiser falar, bate as palmas, eu depois ativo o microfone e essa pessoa pode falar, ou eventualmente vão ser colocadas as perguntas ao longo da palestra no bate-papo ou no chat, como queiram chamar, e o meu amigo Ângelo Rodrigues vai fazer o favor depois de ir selecionando essas perguntas que façam mais sentido ou que tenham mais interesse, se possível todas, como é óbvio, para eu ir respondendo depois às questões. Temos mais meia hora, 40 minutos, depende do tempo depois que as coisas tiverem a seguir, dependendo do tempo que tivermos e de como é que isto correr. Não sei, estão 22 pessoas, se calhar são 7 e 3, não sei se querem ouvir mais um bocadinho de música, se vamos passar já a palestra. Não sei se tinha aqui mais alguma coisa sobre a logística. Não, acho que não, acho que já disse tudo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Ângelo. Já agora, Carlos, portanto, creio que estás a gravar isto, não é? Depois fica disponibilizado, nós podemos disponibilizar no YouTube, nos blogs, enfim, podemos indeferido, as pessoas depois podem ter acesso a esta conferência. Sim. É isso, está, está a ser gravado no YouTube, fica gravado no YouTube e fica logo disponível no YouTube. Mas além da gravação portanto, de toda a sessão, que fica agora gravada no YouTube, e depois eu também vou gravar aqui no Zoom a parte das perguntas e respostas, temos a gravação da palestra propriamente dita. Portanto, podemos fazer só a divulgação da palestra, que está já editada e que já tem ali, enfim, tive ali com algumas correções, que estas coisas em direto podem ter alguns imprevistos, e temos isso ou temos a sessão toda. Obviamente as pessoas que estão aqui, como vão falar, vão se expor. É sempre aquela questão dos direitos dos dados, dos direitos de imagem, da privacidade, que convém acautelar. Mas de qualquer maneira, enfim, se estiverem todos à vontade, isto é uma coisa aberta e livre, não vamos aqui de falar de coisas... Estava dito na divulgação, desculpa lá, que partia-se do princípio que as pessoas que apareciam aqui e que ligavam a câmara, portanto, que ia ser feita uma gravação, portanto as pessoas aceitam isso quando entram na conferência. Muito bem. Não é? É. Sim, senhor. Pronto, estamos com 24 pessoas, são 7 e 5,
estamos dentro do nosso timing. Temos aqui, eu tinha aqui convidado pessoas do Brasil e do Canadá, não sei, portanto eu disse boa tarde, mas pode ser bom dia. Não sei se alguém está-nos a ver desse lado. No Brasil temos aqui a Rosa, esta menina bonita, a Rosa Luizari, que está a fazer agora aqui um gesto. Está em São Paulo e é uma diferença de 4 horas, não é? 4, não é? É, não é? Queres pôr a Rosa a falar? Ela. 3, são 3. Eu acho que são 4. Se calhar são 4. São 3. Estava convencido que eram 4 horas de diferença. Já pode falar, a Rosa, já pode falar agora. Diz, Rosa. Boa noite. Boa noite, ou bom dia. Não é São bom dia. 3 horas de diferença. São 3 horas, não é? Ok. Sim. Pois eu também tinha um amigo meu de São Paulo, que é o Flávio, eu não sei se ele está cá, e tinha o Jacques, que era do Canadá. São pessoas que eu costumo também partilhar estas coisas, não sei se está cá alguém. Vamos então, se calhar, colocar então no ar a palestra. Ora bem, vou ter que partilhar aqui o ecrã. Física quântica para uma nova filosofia de vida. Quem sou eu? O meu nome é Carlos Lopes. Eu sou o que eu sou, irei explicar um bocadinho mais à frente, ou aquilo que eu julgo que sou, numa componente um bocadinho mais abrangente, mas aqui para este efeito e, portanto, nesta vida, eu sou engenheiro eletrotécnico e tenho, enfim, uma carreira já longa de 40 anos na área das tecnologias de informação e pronto, sou pai, tenho 61 anos, sou de uma terra chamada Tramagal, no centro do país, e sou também, enfim, músico, tenho uma série de hobbies e tenho uma grande paixão pela física quântica. E é nesse sentido que estou aqui hoje para vos falar um bocadinho de física quântica, para desmistificar um bocadinho esta coisa que é a física quântica, que, enfim, está muito pouco divulgada e muito pouco conhecida da maior parte das pessoas. Vou tentar abordar a física quântica numa linguagem simples para que todos possam realmente compreender a mensagem. O que faço aqui? O que faço aqui também será, enfim, um bocadinho mais à frente divulgado à luz da física quântica e da filosofia, mas o que faço aqui essencialmente é isso que eu explicava há pouco, de fazer chegar a mensagem sobre a física quântica e que tem uma abrangência profundíssima e que pode, enfim, ser a base de uma mudança muito grande em toda a nossa filosofia de vida. Talvez a essência principal da física quântica nos remeta para um pensamento filosófico que, enfim, já tenho há muitos anos, e que é este pensamento de que estamos ligados a tudo e a todos e que, na realidade, só o amor faz sentido. O que é o amor é uma questão que deixaremos para falar mais tarde, se houver tempo, mas sobre esta ligação a tudo e a todos é, digamos, um dos princípios que esta nova física nos traz, ou pelo menos o reforço desta consciência, desta nossa ligação a tudo e a todos. Existe ainda muito hoje em dia a ideia de separação, de que estamos separados de tudo e de todos, separados de raças, separados de países, separados de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, no nosso corpo existem médicos que tratam do fígado e médicos que tratam do cérebro e médicos que tratam dos ossos. E, portanto, sempre esta componente de que as coisas estão todas separadas e são analisadas individualmente cada uma delas. E há especialidades para tratar cada uma dessas entidades que pensamos isoladas. A física quântica dá-nos este papel de que, ou pelo menos dá-nos esta suspeita, ou mais certa, enfim, esta coisa das certezas é relativa, mas de que estamos ligados a tudo e a todos. E, portanto, o que eu faço aqui é essencialmente trazer esta mensagem profunda da física quântica sobre esta matéria e sobre outras matérias que depois iremos ver um pouco mais à frente. O que é a física quântica? Física quântica nasce, enfim, há pouco mais de 100 anos, com a procura da descoberta
dos processos de energia, que à medida que se aumentava a energia, ir tentando perceber, enfim, na altura havia a questão da fundição dos metais, do aço, e queria-se tentar fazer um paralelo entre o aumento da temperatura, o aumento da temperatura do aço e depois a respectiva cor. E essa cor já se sabia que a luz e portanto, tudo o que era emissão tinha a ver com a energia, e essa energia teria que ter um comportamento contínuo à medida que se aumentava a temperatura. E começou-se realmente a descobrir, e portanto Planck talvez tenha sido o primeiro cientista a ter esta certeza de que a energia é descontínua. E portanto a física quântica nasce um pouco desta busca pela energia e depois, mais tarde, enfim, ou em paralelo, a tentar perceber o que se passava a nível atómico com os átomos, com as partículas atómicas. E são essas partículas atómicas, digamos, o foco do estudo da física quântica. Portanto, chama-se quântica exatamente porque não é contínua, ou seja, a quanta que tem a ver com quantidade, portanto, as coisas estão quantificadas e são descontínuas. Portanto, esta ideia de que a energia dá saltos e, portanto, estes saltos serão os chamados pacotes de energia ou os quanta. E a física quântica vai focar-se essencialmente no estudo das partículas mais básicas da matéria. Até, enfim, ao estudo da física quântica, sabia-se que havia uma coisa chamada átomo. O átomo era constituído por um núcleo e à volta por eletrões. Este modelo já estava mais ou menos construído e já se tinham algumas certezas, mas é nessa profundidade de descoberta da análise do comportamento das partículas que se começam a desvendar uma série de coisas novas. Por exemplo, uma das novidades que aparece é o eletrão, que se pensava que andava num movimento circular e, portanto, teria as leis da física clássica. O eletrão não se comporta dessa maneira. O eletrão está à volta do núcleo, ou os eletrões estão à volta do núcleo, em determinadas órbitas que não são realmente lineares, mas são órbitas espaciais, e dentro dessas órbitas os eletrões podem saltar quanticamente entre essas órbitas e não terem um movimento, não têm um movimento que era conhecido. Portanto, não se percebe muito bem, não é um movimento linear, mas será um movimento estatístico. O eletrão poderá estar nesta zona do espaço e começam-se a tentar perceber um bocadinho melhor estas leis e aparece uma série de descobertas novas realmente incompreensíveis. Uma delas é, por exemplo, que entre o eletrão e o núcleo, por exemplo, no átomo de hidrogênio, que é o mais básico, a distância é tão grande que a maior parte deste átomo é espaço vazio. Portanto, não existe o núcleo é como se fosse o centro de um estádio de futebol, e o eletrão é uma partícula, uma bola de ténis que circula no terceiro anel, portanto, à volta do estádio. Portanto, todo o espaço dentro de um átomo, a grande 90 e muitos % deste espaço é vazio. Portanto, aquilo que se pensava que é matéria e que é uma coisa sólida, começa-se a chegar com a análise, com o estudo das partículas, é esta ideia de que as coisas mais pequeninas que existem são grande parte do espaço vazio. E, portanto, a física quântica é um bocadinho este estudo das partículas mais básicas. As partículas mais básicas que se conhecem hoje, portanto, além dos eletrões, nós temos no núcleo prótons e neutrões, e estes prótons depois são constituídos por partículas mais pequenas chamadas quarks. E, portanto, digamos que toda a matéria que existe é constituída por quarks e por eletrões. E, basicamente, depois há aqui uma série de outras partículas, como os fotões, como os bosões, que são partículas já um bocadinho derivadas destas, mas, na realidade, tudo o que existe é constituído, se sabemos hoje, por estas duas partículas, quarks e eletrões. E quando digo tudo, digo mesmo tudo. Ou seja, isto aplica-se tanto a uma pedra, como se aplica a uma planta, como se aplica a um animal, como se aplica a uma pedra de sal. Quer dizer, tudo o que existe, como se aplica ao ar, como se aplica a tudo o que nós conhecemos como
matéria, como aquilo que existe, aquilo que à nossa volta circula, é constituído por estas partículas. Ou seja, nós somos feitos das mesmas componentes que os minerais, os animais e os vegetais. E isto é uma descoberta fundamental, e talvez a principal razão, ou uma das principais razões, desta nossa suspeita da ligação de nós a tudo o que existe. Porque se somos feitos das mesmas componentes, possivelmente essas componentes depois vão se intercruzando umas com as outras, e, portanto, de algum modo, nós acabamos por ser, cada um de nós, que é constituído por uma série de organismos, de órgãos, com diversos materiais que têm átomos, e, portanto, somos essencialmente iguaizinhos uns aos outros, atenção, e iguaizinhos também às coisas que nos circundam. Esta sabedoria não é uma sabedoria já muito antiga. Todos os povos antigos, de algum modo, viam o mundo não é desta forma holística, mas com a física clássica as coisas começam a entrar neste processo de separação. E é aqui na separação que realmente a física clássica tem um papel fundamental. O papel da física clássica foi essencialmente estudar as componentes que existem de uma forma separada. E isto levou-nos muito longe, a levar-nos ao estudo dos movimentos dos planetas, a tudo o que é movimento, de matéria, e não só, enfim, mesmo até a própria estrutura das ondas, que é uma coisa um bocadinho mais subtil, foi de tal maneira estudado matematicamente, e Newton tem aqui um papel fundamental, de que se chegou mesmo a pensar em acabar com a física. Ou seja, o universo era de tal maneira bem conhecido, matematicamente bem estudado, que chegou-se a pensar que já não havia mais segredos para a física. E é esta física clássica que tem um papel fundamental na nossa vida. Hoje movimentamos de automóvel, de avião, se vamos ao espaço, enfim, tudo o que é movimento é de tal maneira bem conhecido que, digamos que nós podemos adivinhar o futuro. Era um bocadinho esta a ideia da física clássica, que o universo é uma espécie de um relógio, é uma espécie de um conjunto de peças separadas que vão girando, e essas peças conhecendo o passado e conhecendo a trajetória, nós sabemos quando é que elas vão no futuro. E, portanto, era como se fosse, pronto, não havia nada a fazer, nós estávamos dentro de uma máquina, e esta máquina tinha o seu processo de girar perfeitamente determinado. E é com esta física que nós chegamos muito longe, conseguimos saber o movimento de planetas, de estrelas, enfim, tudo o que é movimento, tudo o que tem a ver com posição e movimento, a física clássica realmente teve um papel fundamental na história humana. No entanto, a física clássica trouxe um conjunto de certezas que, de algum modo, tornam a nossa vida bastante difícil. E tem a ver um bocadinho exatamente com esta questão das crenças. Ou seja, esta ideia de que estamos separados, esta ideia de que não há nada a fazer porque isto é uma máquina e a máquina circula sozinha, movimenta-se sozinha e não temos nada a fazer, são talvez das crenças mais poderosas que ainda hoje estão na mente de muita gente, a começar pelos cientistas, né? E pelos engenheiros e pelas pessoas ligadas à ciência, mas não só, ligadas ao nosso dia-a-dia e à ideia de que temos de que está tudo separado, que podemos fazer tudo de uma forma isolada, que isso não tem consequências para fora. Portanto, a física clássica, que de algum modo trouxe este conjunto de certezas científicas, trouxe ao mesmo tempo um conjunto de crenças que nos limitam, digamos, a ter uma vida mais fluida, mais ligada ao ambiente e mais ligada, digamos, uns aos outros. É talvez com a ecologia, por exemplo, que se começam a ciência começa a ter a mudança, é também com a psicologia. Portanto, as novas ciências já partem de alguns pressupostos que são fruto das descobertas da física quântica e, de algum modo, de pôr a física clássica em dúvida em algumas das suas componentes. Quais são os pilares científicos da física quântica?
Um deles, eu já vos falei aqui, tem a ver com esta questão de que tudo são partículas e essas partículas básicas são iguais em qualquer pedaço de matéria. Esta questão do enorme vazio dá-nos a ideia de que realmente a matéria acaba por ser energia cristalizada de uma certa forma, que aparece à nossa vista, aos nossos sentidos, de uma certa forma, mas na realidade aquilo acaba por ser tudo os mesmos blocos básicos organizados de uma forma diferente. A descontinuidade da energia, que também já vos falei, mas há uma coisa muito interessante com a descontinuidade da energia, é que a energia é descontínua, mas há duas fórmulas, uma delas muito conhecida, que é a fórmula de energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, chamado E igual a mc quadrado, a fórmula mais conhecida como a fórmula de Einstein. E depois temos a outra fórmula, que é a fórmula de Planck, em que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Se nós juntarmos estas duas fórmulas uma com a outra, vem rapidamente a suspeita de que a matéria também é descontínua. E, portanto, isto levanta aqui uma série de questões, ou seja, a matéria, como nós a vemos como sendo uma coisa sólida e perfeitamente contínua, possivelmente terá também descontinuidades. E essas descontinuidades fazem-nos pressupor que possa existir outra matéria, outro tipo de matéria, cruzando com a mesma matéria em que nós estamos. Ou seja, as duas fórmulas, se nós juntarmos as duas fórmulas, eu crio uma fórmula que é igual M igual a dF. M, que é a matéria, ou massa, igual a D, que é a constante dimensional, que tem a ver com a relação entre a constante de Planck e a velocidade da luz ao quadrado, e a frequência. Ou seja, para um certo conjunto de frequências, nós teremos uma estrutura de matéria. É muito interessante juntar estas duas fórmulas. Eu até gosto muito desta fórmula M igual a dF, porque MDF era a metalúrgica Duarte Ferreira, que é, digamos, a fábrica da terra onde eu nasci. E esta revelação de que M igual a dF foi uma revelação que eu tive e que me deixou, digamos, muito, muito contente de perceber esta suspeita de que a matéria possa também ser descontínua e que possamos estar dentro de uma estrutura de matéria que se possa cruzar com outras estruturas de matéria. Enfim, a ciência hoje tem avançado muito e a filosofia, junto com a ciência, levantar esta ideia dos multiversos, de haver múltiplos universos juntos que se cruzam simultaneamente. E depois aqui as ideias, enfim, um bocadinho mais avançadas de poder fazer comunicação entre esses multiversos. Mas deixaremos isto talvez um bocadinho mais para a frente. O outro pilar da física quântica é a chamada dualidade onda-partícula. Esta dualidade onda-partícula resulta de uma experiência muito conhecida e que eu recomendo que investiguem, porque é uma experiência simples e repetida já ao longo de muitos anos, e que é a experiência da dupla fenda. Na experiência da dupla fenda, nós fazemos passar partículas quânticas, podem ser fotões, podem ser eletrões ou outras, através de uma fenda. E ao passarmos essas partículas, uma a uma, essa fenda, obviamente havendo a partícula a passar pela fenda, há na parte de trás um ecrã, e essas partículas, ao passarem uma por uma dentro dessa fenda, vão fazer, obviamente, um risco vertical, obviamente se a fenda for vertical, um risco vertical no ecrã. O que aconteceu, para surpresa dos cientistas, foi que ao colocar, em vez de uma fenda, duas fendas, e que se supunha que ao fazer passar esse feixe de partículas quânticas por essas duas fendas teríamos dois riscos projetados no ecrã, o que aconteceu não foi isso. Aparece o chamado padrão de interferência. O padrão de interferência são várias riscas, as mais centrais um bocadinho mais fortes e depois as mais laterais um bocadinho mais fracas. E este padrão de interferência é um padrão típico das ondas. Se nós fizermos passar uma onda de água por duas fendas, essa água, ao projetar-se na parede de um tanque, irá obviamente fazer porque há uma interferência entre as ondas ao passarem pelas fendas, que vai fazer este chamado padrão de interferência. E portanto, esta dualidade onda-partícula resulta de que o eletrão ou o fotão ou a partícula quântica se comporte, quando há só uma fenda, como se fosse uma partícula, quando há duas fendas, a partícula comporta-se como uma onda.
Isto foi muito estranho, então os cientistas quiseram tentar perceber o que é que se passava, porque não fazia sentido. Não fazia sentido estarem a enviar as partículas e essas partículas aparecerem depois projetadas no ecrã como um padrão de interferência. Então há duas coisas interessantíssimas. A primeira é, em vez de mandarem um feixe de partículas, começaram a mandar a partícula uma a uma, e ao mandarem a partícula uma a uma, é muito interessante porque ao mandar uma partícula uma a uma por duas fendas, há uma partícula que vai para uma determinada zona, há outra partícula que vai para outra determinada zona, e ao fim de algum tempo, ao enviar as partículas uma a uma, esse padrão de interferência começa-se a desenhar também na parede, no ecrã. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as partículas que vão a seguir sabem onde é que as anteriores foram, para que elas possam realizar esse padrão de interferência. Ou seja, há aqui como se uma espécie de ligação entre passado e futuro, em como se as partículas que vão a seguir soubessem onde é que foram as partículas antes e vice-versa. E isto é muito estranho, e começa a aparecer, e esta experiência já foi repetida muitas vezes, e portanto esta ideia de que uma coisa pode ser duas, ou comportar-se de duas maneiras diferentes, conforme, digamos, o meio onde essa coisa passa. Então, a segunda parte desta experiência foi, então vamos perceber onde é que passa a partícula. Então foram colocar, digamos, junto à fenda, ou junto a cada uma das fendas, um sensor para perceber por onde é que as partículas passavam. E ao fazerem essa medição, o que acontece é que as partículas passam-se a comportar como partículas e passam a fazer dois riscos no ecrã. Ou seja, se ninguém estiver a observar, as partículas comportam-se como uma onda e vão criar um padrão de interferência. Quando vamos inspecionar para tentar perceber por que lado é que passou a partícula, se foi por uma fenda, se foi por outra, como é que funcionou, aí é muito interessante porque parece que as partículas sabem que estão a ser observadas e ao perceberem que estão a ser observadas vão se comportar como partículas normais. Esta experiência é uma experiência fantástica, é misteriosa e levanta, digamos, aqui questões filosóficas profundas. Uma delas, já agora, é bom e interessante também sobre as crenças que falámos há pouco, de que a maior parte das pessoas, possivelmente, que trabalha com estas coisas, criou esta ideia de que junto das partículas quânticas há um comportamento, mas esse comportamento não tem nada a ver com o que se passa na vida real. E esta também é uma crença limitadora de percebermos um bocadinho melhor de que forma é que a física quântica ou o comportamento quântico pode afetar a nossa vida. Porque se à partida pusermos esta barreira, já ninguém vai investigar. Ou seja, o que se passa lá embaixo, junto das partículas, tem umas leis e cá em cima, na vida real, as leis são outras. E há muita gente que tem esta crença, e esta crença limitadora impossibilita, dificulta, cria uma série de problemas à investigação mais aberta, mais de mente aberta sobre estas questões. E, portanto, nesta experiência da dupla fenda, levantam-se aqui algumas questões filosóficas. Uma delas, esta questão da dualidade, ou seja, uma coisa ser duas, e eu, como estou ligado à engenharia eletrotécnica, à eletrónica, estou ligado aos computadores, e os computadores também têm esta componente, é de ser 0 e 1. Há uma dualidade na base dos computadores. Todos os computadores nascem desta dualidade do 0 e 1. E, portanto, isto é uma coincidência, mas é uma coincidência que, do ponto de vista filosófico, faz algum sentido levantar. A outra questão que se levanta aqui é a questão do observador. Ou seja, até à física quântica, o observador é uma entidade externa à experiência. Ou seja, a experiência decorre sempre da mesma forma, independentemente do observador. Era só o que faltava. Se eu tiver um observador diferente, a experiência ser diferente. Isso não fazia sentido nenhum. Mas esta questão do observador influenciar a experiência é também uma questão filosófica profunda aqui na questão da física quântica. A outra é esta questão do conhecimento do passado e do futuro, das partículas. É como se... Enfim, na minha experiência, na minha carreira profissional, ultimamente estive muito ligado à área do marketing. E o marketing tem muito esta questão de criar uma crença na sociedade
e essa crença na sociedade se mantém como uma crença que é programada e as pessoas acabam por se movimentar de acordo com essa crença. E isto faz levantar aqui um pouco a questão dos eletrões ou das partículas quânticas ao passarem pelas duas fendas, ou seja, elas têm uma espécie de uma programação comportamental e essa programação comportamental nós não sabemos individualmente cada uma para onde é que ela vai. Aliás, há também um outro princípio da física quântica que é relacionado com este, que é nós não podemos conhecer simultaneamente a posição e o movimento de uma partícula. E, portanto, esta questão pode ser também aqui analisada como uma dificuldade de perceber esta questão mais estatística, ou seja, numa experiência como esta, as partículas têm como se fosse uma pré-programação para ir para uma determinada zona. Nós não sabemos para onde é que elas vão, mas sabemos que em estatística elas vão se comportar daquela maneira. Por exemplo, agora trazendo isto um bocadinho para a vida real, se eu fizer uma campanha publicitária sobre um certo refrigerante numa comunidade de 1 milhão de pessoas, certamente 20 ou 30% dessa população vai começar a ingerir esse refrigerante. Mas eu não sei exatamente quais são as pessoas, não estão identificadas quais são, mas estatisticamente, como se esta memória fosse junta, digamos, àquela comunidade de pessoas e elas se passem a comportar desta maneira. É como se fosse uma crença, na realidade, eu injeto uma crença numa sociedade. E as partículas quânticas, nesta experiência da dupla fenda, também trazem esta ideia de conhecerem o passado e o futuro e de se comportarem de uma forma, eu diria, orgânica. Há um livro muito interessante que eu recomendo, que é A Dança dos Mestres Uli, do Gary Zukav. Este livro é muito interessante porque faz esta ligação entre a física e a parte orgânica, entre a física quântica e a sua componente mais orgânica. E, portanto, é também uma componente filosófica que é levantada aqui. Eu diria que já levantei aqui uma série de pistas de como é que a física quântica pode, de algum modo, influenciar a nossa vida, mas há aqui ainda uma outra componente, talvez a mais espetacular, que é um dos pilares da física quântica e que é o emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é uma experiência também muito conhecida, que já foi repetida muitas vezes ao longo destes últimos 100 anos, quase, e que faz com que, no fundo, mostra que duas partículas quânticas, quando emaranhadas quer dizer que, de algum modo, ficaram ligadas, no seu percurso, ficaram ligadas, e se nós as afastarmos, portanto, elas estão emparelhadas, chamamos-lhe assim, de algum modo no seu processo estão emparelhadas, se nós as afastarmos, e não importa a distância, podem ser 100 km, como pode ser 100 milhões de quilómetros ou 2 anos-luz, essas partículas afastadas a essas distâncias enormes, uma vez, se eu mexer no comportamento de uma, por exemplo, mudar o spin ou mudar uma das componentes, a outra muda simultaneamente. O simultaneamente simultaneamente, sem haver nenhuma comunicação, é algo que o Einstein chamava efeito fantasmagórico à distância. É algo muito difícil de entender por um pensamento mais newtoniano. Como é que duas partículas ligadas, não importa a distância, eu, ao tocar numa, a outra imediatamente faz um movimento contrário ou faz um movimento paralelo. Como é que isto acontece? Uma das explicações é que a partícula possa ser a mesma. É como se elas estivessem ligadas. Imaginem um pau que está ligado fora deste espaço-tempo, ligado a outro sítio. E eu, ao movimentar este pau, ou esta vara, chamemos-lhe assim, ao movimentar esta vara, o outro sítio muda exatamente, porque é o mesmo. Isto é, enfim, são tentativas de explicar o processo, mas este fenómeno existe, e este fenómeno quântico é muito difícil de entender. Existe e é usado. Atenção, hoje temos os computadores quânticos e os computadores quânticos usam exatamente estes princípios do emparelhamento quântico. E
este emparelhamento quântico levanta também aqui questões filosóficas profundas, porque, enfim, até à descoberta do emparelhamento quântico, enfim, quem pensava em fazer coisas à distância, nós estamos limitados pelas ondas eletromagnéticas e, portanto, a onda eletromagnética viaja à velocidade da luz. Ou seja, eu quando faço uma coisa, essa coisa, passado algum tempo, depende, portanto, da distância e da velocidade, isso vai-se refletir no outro lado. Nós temos, por exemplo, enfim, todas as ondas eletromagnéticas que usamos nos nossos telefones, na televisão, etc. Há alguém que está a emitir uma onda e essa onda vai a grandes distâncias, até pode ir a um satélite fazer uma reflexão e voltar para baixo. E passado, enfim, é quase instantâneo, porque a velocidade da luz são 300 mil km por segundo, portanto, só ao fim de 300 mil km é que demora um segundo a chegar lá, o que quer dizer que é quase instantâneo para pequenas distâncias, mas para grandes distâncias as coisas começam a ficar bastante lentas, porque, enfim, se estivermos a falar de vários anos-luz, eu ao emitir uma onda eletromagnética, pode ser uma luz, essa onda vai demorar não sei quantos anos-luz a chegar ao destino. E, portanto, o emaranhamento quântico, ou emparelhamento quântico, tem esta componente de simultaneidade, ou seja, eu ao tocar numa partícula quântica, a outra, em simultâneo, ao mesmo tempo, tem um comportamento relativo àquilo que eu fiz à primeira partícula. Isto é muito interessante se nós pensarmos que, enfim, é evidente, se tivermos, imaginem, vamos agora fazer aqui, abrir um bocadinho o espaço à criatividade. Imaginem um casal, o casal muito junto, portanto, um homem e uma mulher que vivem muito juntos e, portanto, de algum modo têm as suas partículas atómicas muito emparelhadas. Ao se afastarem, se eu fizer mal ao homem, a mulher não vai sentir mal, quer dizer, a matéria não funciona assim. Mas se passarmos para zonas mais subtis, e estamos a falar, sei lá, a zona da mente, a zona dos pensamentos, enfim, todas as zonas mais subtis, nesse caso já poderemos, enfim, saber que fazendo alguma coisa a um dos pares, que o outro sinta qualquer coisa. E esta área da ciência é uma área fascinante e há muita gente a fazer trabalhos nesta área, de poder fazer com que, enfim, fazendo um conjunto de sensores emocionais, etc., neuronais, conseguir perceber que fazendo alguma coisa a uma pessoa, esse comportamento é projetado simultaneamente na outra pessoa à distância. São tentativas de explicar o processo, mas na realidade nós não conhecemos muito bem o que é que se passa entre estas duas partículas. Sabemos que há muita investigação em torno disto. Enfim, o CERN, na Suíça, com o seu acelerador de partículas, está a tentar aumentar a potência para ver se conseguem descobrir um bocadinho mais para além daquilo que se sabe hoje. Mas esta questão do emparelhamento quântico dá-nos a convicção, mais uma vez, de que realmente as coisas estão todas muito interligadas. E, portanto, voltaria ao princípio da minha conversa sobre quem sou eu. E, na realidade, quando nós olhamos para o nosso corpo, que é constituído por trilhões de células, elas, por sua vez, com trilhões de átomos, e esses átomos que têm estas partículas na sua essência e que estão ligadas umas às outras e também ligadas ao exterior, nós percebemos que, na realidade, somos apenas uma consciência que está a animar um corpo, mas esta consciência de algum modo está ligada e tudo o que a compõe, digamos, tudo o que a anima está ligado a tudo o resto. Esta ligação, esta ideia de ligação e de ligação com o tudo e com todos é talvez a mensagem mais poderosa da física quântica que eu gostava de passar aqui. O que faço aqui é outra das questões filosóficas que se levantam, e a física quântica traz-me umas pistas, enfim, que, como sou engenheiro e olho para tudo o que vejo com os olhos de engenheiro, eu vejo uma engenharia poderosa que mal conhecemos à nossa volta, e toda esta engenharia parece, enfim, estamos tão imersa dentro dela que nem conseguimos entendê-la muito bem. Mas há aqui uma suspeita de que vivemos numa realidade simulada, que na base tem esta questão da dualidade e que
fazemos aqui é apenas uma passagem, é uma aprendizagem, digamos como se fôssemos conseguindo talvez, enfim, imaginar o que será a não-dualidade. Talvez seja a não-dualidade, ou seja, o tudo e o nada, aquilo que não é explicável, de algum modo a experimentar-se na dualidade. Talvez seja esta a mensagem que eu entendo sobre o que fazemos aqui e que, portanto, nos dá, digamos, alguma paz perceber que isto possa não ser mais do que uma simulação e que a realidade, aquilo que é real, esteja muito para além da nossa compreensão. Obviamente, se pensarmos que estamos ligados a tudo e a todos, que esta ideia da separação é uma ideia ultrapassada, teremos certamente uma nova filosofia de vida. Conseguiremos observar tudo à nossa volta como sendo uma parte de nós. Conseguimos perceber que, embora a matéria em si não tenha essa ligação aparentemente visível, nas suas zonas mais etéreas há uma ligação. E podemos, por exemplo, enfim, quando passamos para o estudo da mente e quando passamos para zonas da ciência mais subtis, podemos encontrar realmente estas ligações, as coincidências, este fenómeno ecológico de que uma coisa possa afetar a outra mais cedo ou mais tarde, e isto trazer-nos alguma paz, algum sentido de solidariedade, alguma forma de pensar diferente em que possamos ajudar alguém. Ao ajudarmos alguém, estamos a ajudar a nós próprios e a ajudar todos. E tudo isto, eu ouvi aqui há dias uma palestra muito interessante sobre felicidade e prazer e achei interessante, enfim, a análise sobre o estudo do cérebro, como é que o cérebro se desenvolve e que o prazer, que é uma questão muito temporária, de algum modo degrada o cérebro, e a felicidade, portanto, o prazer será mais o receber, o buscar para ficar para si, e o que é a felicidade, que é o dar. Porque o dar faz com que os neurónios do cérebro possam ficar mais saudáveis e mais vivos. E, portanto, este sentido de dar, de trazer esta ideia de felicidade, enquanto o do receber é de prazer, e a felicidade de ser mais contínua, mais constante, enquanto o prazer é apenas temporário. Espero com esta mensagem poder explicar um bocadinho, fazer esta ponte entre a física quântica e a filosofia, e de que forma é que este pensamento sobre a quântica, que no fundo é uma ciência com todo o método científico habitual, e que traz estas certezas profundas das nossas interligações a tudo o que nos rodeia. Poderia eventualmente ir também para a zona da saúde. O setor da saúde está muito centrado nesta lógica da separação, nesta lógica do tratamento isolado de cada parte do corpo que está doente, enquanto se pensarmos um bocadinho na saúde como uma lógica de bem-estar, uma lógica de equilíbrio e de ligação e de interligação com tudo o que nos envolve, certamente também uma nova filosofia chegará à saúde e à forma como olhamos a saúde na nossa sociedade. O que vemos hoje é uma lógica militarista de combate à doença, em que, digamos, a doença é a zona terminal que estamos a ver e que estamos a tentar resolver, mas o que está tudo para trás dessa doença possivelmente é um conjunto de interligações com muitas coisas que nos rodeiam e que todas somadas condicionam e levam a que essa doença possa aparecer. Enfim, poderia levar a física quântica a uma série de outras áreas que acho também interessantes. Obviamente, algumas destas ideias não passam de especulações, mas há muitas outras que estão seriamente a ser estudadas pela ciência. Há estudos que apontam, hoje em dia, por exemplo, um estudo conhecido de alguém que numa universidade fez um teste entre 4.000, cerca de 3 ou 4.000 alunos, julgo eu, em que eles pediam para alguém
4 amigos ligarem, e um deles ligar e a pessoa adivinhar qual era o amigo que estava a ligar. Obviamente, em 4, a probabilidade da pessoa adivinhar seria 25%. E, portanto, feito este estudo com 3 ou 4 mil pessoas, a probabilidade deveria dar à volta dos 25%. Chegou-se à conclusão que nestes estudos as probabilidades vão à volta dos 40 e muitos por cento, o que dá a ideia, de mais uma vez, de interligação, possivelmente não a tal interligação física como conhecemos, mas a interligação etérea por outras formas que, de algum modo, nós intuitivamente sentimos que estas coisas acontecem, mas que muitas vezes fugimos delas como se fossem coisas do outro mundo ou mágicas, e travamos esta investigação nesta zona da ciência, que eu acho muito interessante. Eu espero que tenham gostado desta minha reflexão e desta minha apresentação sobre física quântica, ligada um bocadinho à filosofia para uma nova vida, e fico à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Ainda estão aí todas? Uau! Isto deixou uma grande aventura. Por aqui o Ângelo. Onde é que está o Ângelo? Está aqui. Ativar. Se calhar vou pôr o som. É mais Sim, fácil. É melhor. Olá, é melhor pôr-os a todos. Já agora também não há grande problema. Ok. Olha, desculpem lá qualquer coisinha, pá, desculpa lá, Carlos. Olha, foi assim, pá, tu tens que dar Não um paguei tarião aí. a conta da internet. Não pagaste, se calhar foi isso. Portanto, aí, olha, mas vamos já sem mais delongas. Portanto, eu agradeço. Já agora, isto está integrado, como já vos tinha dito, no Dia Mundial da Filosofia. Várias escolas vão aderindo, a minha também, Cacilhas Tejo. Há outras atividades, portanto, o dia é no dia 19, não confundir, não é hoje, sendo que depois o Carlos vai fazer maravilhas, vai pôr isto tudo bonitinho enfim, no YouTube, no vídeo, e toda a gente que queira passar eventualmente a alunos ou colegas, vai ficar bonito depois lá. Estas coisas são assim, isto não é um webinar, não era a ideia de ser um webinar, embora isso também nos tivesse passado pela cabeça, e nada disto aconteceria, porque estava gravado e acabou, e as pessoas iam colocando questões aqui para responder mais tarde noutro formato qualquer. Arriscamos fazer assim, mas há estas contingências, portanto pedimos desculpa. Agora eu vou já, sem mais delongas. Há aqui 2 ou 3 questões, também não temos tempo para muitas. Enfim, tudo isto fez com que a gente se fosse parando aqui um bocado. Estava previsto que às 8 horas estaria tudo a jantar. Desculpem lá só mais um bocadinho. Há aqui uma questão interessantíssima que, aliás, o Carlos focou agora na última parte da palestra. A física quântica pode-se relacionar com a saúde, com a pandemia, como ele diz. Aliás, qualquer dia ele apresenta aí uma palestra nessa onda, nessa linha, nessa orientação, da pandemia à física quântica, ou vice-versa, ou o que ele quiser chamar. A ciência, a filosofia, como já foi, a poesia, por exemplo, a culinária. O que é que a culinária terá a ver com física quântica? Provavelmente tem a ver muito, não é? Mas agora a saúde. Há aqui uma questão da Carmen que ela diz, um bocado longa, mas convém ouvir. Nos últimos anos têm surgido, diz ela, uma série de terapêuticas alternativas à medicina tradicional. É também um assunto apaixonante, creio que para todos e particularmente para o Carlos. Provavelmente, continua a Carmen, porque cada vez mais há pessoas que entendem que a unicidade é o que nos faz ser diferentes e não o contrário. É o caso da terapia quântica. E depois ela pergunta de forma mais objetiva, e agora desta palavra, Carlos, é possível explicar em que consiste e como se processa? Portanto, a relação entre as terapêuticas, a unicidade e a física quântica. Eu vou responder a essa questão com uma história. Que é uma história que eu costumo contar sobre a curas que não têm uma explicação científica por trás. Ou seja, acho que alguns em 1700 e qualquer coisa, quem fazia as operações às pessoas eram os homens dos talhos. Portanto, eles cortavam as pernas, quando a pessoa tinha uma gangrena numa perna, cortava-se a perna e depois cozia-se a perna, e aquilo, pronto. A maior parte das operações corriam bem, mas o pós-operatório corria muito a mal e morria muita gente no pós-operatório. E houve uma desses curandeiros que fazia essas operações que começou descobriu que se lavasse os instrumentos e as mãos, que aumentava substancialmente o pós-operatório. E, portanto, ele resolveu escrever um livro a explicar a toda a gente que, com condições de higiene,
melhorava ao pós-operatório. Não se sabia o que eram micróbios, nem bactérias, nem vírus, não havia microscópios na altura para perceber isto, mas intuitivamente, aquela pessoa, e portanto eu aqui falei um bocadinho, não falei aqui um bocadinho na intuição, mas muita da descoberta da ciência vem por intuição. E, portanto, hoje a cura quântica é uma cura intuitiva. As pessoas aplicam um conjunto de coisas que vão beber à física quântica, aplicam essas coisas na prática e acontecem alguns milagres. E esses milagres, daqui a algum tempo, se calhar terão uma explicação mais científica, mais racional, que nós possamos perceber melhor. Mas o que é facto é que funcionam. E, portanto, funciona como funcionavam estas curas com este senhor há 200 ou 300 anos, que não se conhecia, digamos, o mecanismo da infecção. Não sei se me expliquei. Portanto, é o que eu acho sobre a cura quântica. A cura quântica tem muita coisa documentada de que funciona, em muitos casos documentados, e eu já li muita coisa sobre isso, mas explicar, para além do que vocês perceberam na minha palestra, que a física quântica é uma coisa altamente estranha, não é? E, portanto, também não é possível explicar racionalmente uma coisa que pode ser duas e que pode estar em dois sítios ao mesmo tempo. E, sei lá, há aqui uma série de conceitos básicos e fundamentais da física quântica que são difíceis para uma mente mais racional e mais analítica, que é, enfim, normalmente o próprio método científico põe-se aqui em causa. A física quântica colocou o método científico em causa, porque muitas coisas são experimentadas e depois é que se começa a chegar ao modelo, não é pelo modelo chegar à experiência, é a experiência que chega ao modelo. E, portanto, assim, de uma forma sintética, era isto que eu responderia a essa questão. Estás satisfeita, Carmen? Acho que sim. Ok, portanto há uma relação muito forte entre a física quântica e tudo e mais. Aliás, a física clássica tem os dias contados, não é? Qualquer dia, e não há de demorar muito, a física quântica, nós falaremos dela, a quântica, perdão, clássica, falaremos dela a fazer história, portanto, a contar a história até chegar à física quântica, e pronto, isto é mesmo assim, não é? Portanto, mas não querendo especular muito sobre isso, há aqui uma outra questão do ILUS, é assim que aparece. Creio que, a propósito do tema da dualidade, o Carlos falou disso, e a dualidade dá aqui pano para mangas, creio que estava a referir-se à experiência da fenda dupla. Foi dito que era uma coincidência os computadores assentarem numa base 01, o tal sistema binário. Depois ele pergunta, pode explicitar porque é que lhe chama coincidência? Não sei se percebeste, Carlos. É uma pergunta que está aqui interessante. Mais ou menos. Vamos lá ver. Nós vivemos num mundo dual. O dual é que... Como é que se explica a dualidade se nós não conseguimos entender a não dualidade? E começa aqui a questão filosófica, não é? Portanto, só que a dualidade nos computadores, os computadores são 0 e 1, ou seja, é possível construir toda uma arquitetura, e hoje nós temos a inteligência artificial e temos uma série de coisas que vêm desta dualidade na base. E, portanto, eu levantei esta questão porque isto, para mim, intuitivamente, faz-me sentir que nós vivemos num computador. Só que em vez de ser zeros e uns, é onda partícula, ou é bem e mal, ou é qualquer coisa que sejam estas duas componentes. Isto é uma intuição, é uma suspeita. Portanto, isso leva-nos já agora à questão dos multiversos, dos vários universos, da multiplicidade, se quiserem assim, dos vários universos que supostamente existem. E nós pedíamos, através de tudo o que já foi dito e do que nós podemos intuir e daquilo que sabemos sobre não apenas física quântica, mas sobretudo física quântica, podemos dizer que há quase uma garantia através, portanto, porque há ainda quem ache que a física quântica, o Carlos não se referiu muito a isso, é um bluff, é um absurdo, há quem ainda pense isso, não é? Aliás, o próprio Einstein tinha grandes problemas com isso, não é? Mas pronto, não. E outros cientistas nomeada e que ficaram e que, portanto, ainda hoje essa discussão da imensa estranheza, a nossa lógica está a anos de luz da lógica, entre aspas, ou da não lógica, ou do não sentido, digamos, da física quântica. Mas orientando a nossa compreensão a partir da física quântica e da filosofia quântica e de tudo o que podemos associar aos quantas e ao conceito quântico, há uma garantia que de facto existem universos paralelos e
através do emaranhamento quântico, não é? Diria assim, ou do emparanhamento quântico, que é aquela célebre experiência que vocês também podem encontrar em vários vídeos e que o Carlos aqui muito bem recordou. Nós somos vários em vários mundos. Estão a ver? Nós somos vários em vários mundos. Portanto, fiquem descansados com a morte. Possamos nós morrer descansados. Aliás, a morte, o Platão dizia, Sócrates, né? Aliás, Sócrates pela boca de Platão, tentando, de alguma forma, porque Sócrates não escreveu uma linha, portanto foi mais Platão, morrer é bom. Enfim, podem-me bater, mas morrer é bom. Diziam estes gregos, estes sábios da antiguidade, e muita coisa do que foi dito, até muitas questões da física quântica, o que é muito curioso, para quem conhecer um bocadinho destes clássicos da filosofia e da literatura, portanto, que se formos lá para a Grécia Antiga, remonta a partir do século V a.C., por aí, século IV, por aí fora, algumas das questões que estão hoje na balha, na ribalta, na discussão, na especulação científica e filosófica, já foram colocadas aí, e algumas delas, portanto, reparem, o átomo foi Demócrito, foi a partir daí, foi no século IV a.C., por aí, que se falou em átomos, e algo do género. Portanto, claro que a física quântica é muito mais do que isso, é o micro, são as ínfimas partículas, digamos assim. Mas reparem como é que tudo isto já foi intuído há muitos séculos atrás e que nós ainda hoje continuamos a tentar compreender este mistério, este enigma, e particularmente, que eu creio que interessa a todos, não é? Afinal de contas, eu acho que a física quântica, quando é minimamente entendida, ou mesmo que seja pessimamente entendida, se nós a tomarmos como uma crença, se quiserem, eu não percebo nada de física quântica, e de facto é um caso, é verdade, mas se eu a tomar como uma crença, eu estou salvo, eu vou viver eternamente noutros universos. Desculpem lá o desabafo, mas foi a propósito daquilo que o Carlos disse. Não vou fazer mais questões nenhumas para não vos maçar. Também o pessoal teve algum receio de colocar questões. Não sei se agora... Desculpa, tem uma pergunta sobre a matéria escura. Então força, responde. Vou só complementar aqui as tuas ideias. Eu acho que faz falta filosofia na física quântica, ou seja, fazem falta filósofos aqui nesta área. Uma frase completamente... E ao contrário, e fazem falta físicos quânticos na filosofia. Na filosofia, ou vice-versa. É um dos meus interesses, é a filosofia hoje em dia. Há uma frase de um amigo meu que me ficou na memória e que complementa essa história do medo da morte, em que ele dizia para uma amiga minha: tu tens medo da morte porque acreditas que estás viva. Interessantíssimo. Alguém que pegue nisso para escrever um poema logo à noite, mais logo. Sobre a pergunta que está aqui o Zé Manuel a fazer é sobre a matéria escura. A matéria escura e a energia escura são conceitos matemáticos. Mais uma vez voltamos aqui à história da intuição. Ou seja, o Hubble, que foi o telescópio que foi colocado no espaço para tentar descobrir o universo, descobrir os segredos do universo, o maior segredo que se descobriu é que a gente não sabe o que é o universo. Ou seja, só 5% ou 5 ou 2% daquilo que é observável é que é matéria. O resto não se sabe o que é. Mas não se sabe o que é, mas para fazer matematicamente o estudo de como é que as galáxias funcionam, tiveram que se encontrar um conjunto de fórmulas matemáticas para que as galáxias circulem daquela maneira. A gravidade não chegava. Só o efeito da gravidade e, portanto, as leis de Newton habituais não funcionam. Então aparece o conceito de antimatéria e de antienergia. No fundo, são conceitos que aparecem, ou seja, há uma suspeita muito forte de que existem a antimatéria e a antienergia. Há uma suspeita muito forte porque faz sentido. Estão a ver agora, saber o que é, onde é que está, não sabe. E mais, o que é mais interessante é que isso ocupa 90 e muitos % do universo. Ou seja, o Hubble foi construído para descobrir o universo e agora voltamos aqui à filosofia. Quanto mais sei que nada sei. Claro, a famosa, é? a célebre frase. É muito interessante esta busca pelo conhecimento, tal como no átomo. Eu vou procurar o eletrão e o próton e vou descobrir, e quando descubro que aquilo é só 3 ou 4% do átomo, o resto não se sabe o que é. Deve ser vazio, mas voltamos aqui à história do que é o vazio, pode ser a tal antimatéria, a anti-energia, tudo isto são coisas, mas
a matéria, eu não sei se ouviram essa parte da matéria ser descontínua, a matéria também se suspeita que tem muitos buracos. Ou seja, por isso pode haver matéria dentro da matéria e aí daí a ideia dos multiversos. Portanto, tudo isto são ideias muito intuitivas, exatamente como o átomo. O átomo foi descoberto na Grécia porque o conceito filosófico foi com uma ideia filosófica. É assim, eu tenho um pedaço de madeira, corto 2 pedaços de madeira e tenho 2 pedaços de madeira, corto mais outra vez, tenho 2 pedaços. E ia sempre cortando a matéria e sempre é madeira, até chegar a um sítio em que se eu cortar, deixa de ser madeira. E é isso que se chama o átomo. O átomo é a não matéria, é o princípio da não matéria. Estão a ver? E isto, aparece este conceito muito antes de Cristo, e só recentemente é que isto passa, digamos, a ter uma componente mais concreta, mais palpável, mais medível, mais credível. E voltando aqui à história da credibilidade da física quântica, a fórmula do Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, esta fórmula, ele deve-se ter rido tanto dele quando ele criou esta fórmula, e isto só é possível das pessoas acreditarem hoje muito nesta fórmula por causa da bomba atómica, porque a bomba atómica é um pedaço de matéria muito pequena que cria uma energia brutal, e só com este efeito físico é que eu acho que a comunidade humana diz, uau, aquilo é capaz de ser verdade, porque até ali davam-lhe algum crédito e tal, o Einstein, sim, tem aquelas ideias giras, etc. Aliás, muitas das ideias dele só muito recentemente é que foram medíveis, é que há as evidências de que aquele pensamento todo filosófico e, portanto, analítico dele foi realmente tornado depois como uma coisa, enfim, mais aceite pela generalidade das pessoas, porque isto começa numa zona em que é o negacionista, agora fala-se muito no negacionista, começa ali aquela zona do negacionista, começa a dizer que não, que aquilo não é assim, etc. E aquilo depois vai crescendo, vai começando a ganhar corpo, vai-se começando a medir e depois mais tarde acaba por a ciência dar um flic-flac. E, portanto, aquilo que se pensava que era mentira, que era o Sol que andava à volta da Terra, agora passa a ser a Terra que anda à volta do Sol e toda a comunidade passa a aceitar isso como uma verdade e, portanto, deixou de ser uma coisa que era uma crença ou que era uma suspeita, passa a ser mais aceito realmente. Mas isto das verdades é uma coisa muito... Carlos, os temas são apaixonantes, o pessoal aqui com certeza já está com um ratinho, está a pensar em jantar, mas vamos só, se não se importam, há aqui 2 questões bastante curiosas, as últimas, só estas 2 apelando ao teu espírito de síntese, e com certeza o terás para responder. É uma da Palmira Clara, que é também uma senhora bastante ligada à cultura e à literatura e à poesia. A propósito de morrer é bom, uma expressão que aqui lembramos, poderá a física quântica explicar as visões, ela põe entre aspas, porque há várias tonalidades de luz e significados e simbologias para os vários tipos de luz, portanto ela pergunta, poderá a física quântica explicar as visões de luz branca nos casos de quase mortis? Aqueles célebres relatos das pessoas, há quem pense que isso roça um bocado, enfim, a charlatanice, ou há quem pense que não, há quem pense que isso tem uma base científica, eventualmente quântica. O que é que achas disso? Eu ainda não aprofundei esse tema, isso é um tema apaixonante. Aquilo que eu sei é que isto não é uma pessoa a dizer. Eu tenho pessoas amigas que me contam histórias, exatamente, que sem se conhecerem umas às outras, contam a mesma história. E a ciência hoje funciona nesta base, ou seja, quando eu tenho 500, 1000, 3000, 5000 descrições de um determinado fenómeno, este fenómeno passa a ser credível. Isto já não é charlatanismo. Agora é assim, é charlatanismo para as tais mentes fechadas newtonianas, que acham que aquilo é só branco e preto, a matéria funciona com leis e pronto, e não há mais nada além disto, porque fora disto são coisas do outro mundo. E esta pobreza de espírito de não conseguir ver, ou pelo menos estudar, que isso possa ser possível, sim. E, portanto, a física quântica lança aqui uma série de pistas para que esses fenómenos sejam possíveis e tentar dar explicação. Agora, que eles são reais, porque é muita gente a dizer a mesma história, não é possível. As pessoas são entrevistadas
E não tem podem toda... estar todos a mentir em vários não, quadrantes, em vários pontos do não, mundo, não, isto já se conseguem várias catalogar épocas. os diferentes Sim. tipos de morte. Uns é mais a luz branca, outro é mais acima, outro é mais ali. Encontra sempre alguém conhecido que a vem buscar, que não sei o quê, depois que volta, e que ouvem coisas na sala de operações. E que, quer dizer, são demasiadas histórias já medidas e com coisas escritas e enfim, pessoas credíveis, que Com obviamente elas investigações próprias nem credíveis. acreditavam naquilo, e Yeah. depois são vítimas daquilo e passam a acreditar. São muitas histórias. Portanto, a física quântica dá-nos umas pistas para poder investigar. Eu não aprofundei isso, mas é um bom tema, sim senhor, para eu Olha, então estudar. vamos terminar. Olha, já tens aí trabalho de casa até dizer chega. Então, vamos terminar aqui do Iluz, ou da Iluz. Não sei se é uma senhora, não está aqui a imagem, é um senhor que agradece as questões. Agradecemos. Ele diz aqui duas numa. Vamos reduzi-la para uma resposta e terminamos com a tua resposta a esta questão, se não se importam. Somos vários em vários mundos. Aplicar o quântico à psiquiatria será desafiante, por aqui também a psiquiatria, eu diria talvez porque não a psicanálise, que não é exatamente a mesma coisa. Depois ele faz outra questão, ou complementa a primeira, ou melhor, psiquiatria quântica, faz sentido este conceito? Será algo esquizofrénico correspondente a uma descontinuidade de onda? A pergunta é esta, será que a psiquiatria quântica será algo esquizofrénico correspondente a uma descontinuidade de onda? Consegues entender isto? Epá, não, eu tenho esta convicção, isto agora é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com a física quântica. Eu tenho a opinião que nós somos um robô. Toda a nossa psique... Robô consciente. Não, mas são apps, são aplicações que estão aqui encaixadas. Portanto, eu tenho um conjunto de aplicações que são instaladas desde a infância, ao longo da vida, e portanto, 90 e muitos por cento, isto agora é científico, 90 e muitos por cento daquilo que eu faço é programado. E, portanto, é fácil fazer reprogramação, é só programar ao contrário. Aliás, eu tenho uma ideia que me ocorreu agora quando estava a preparar a palestra. As partículas emparelhadas, portanto, se eu tiver as minhas partículas emparelhadas a situações muito desagradáveis, essas situações possivelmente podem-me condicionar a minha vida, porque estou sempre a pensar naquilo e aquela coisa está-me sempre a afetar, porque alguém a quem eu estou ligado, uma relação, um trabalho, uma coisa qualquer, está-me sempre a afetar. E, portanto, há uma série de pessoas que pensam assim, não, a gente agora vamos cortar as ligações quânticas, etc. Eu acho isto um bocadinho romântico, porque assim, as partículas quânticas não se desapegam. O que eu posso é emparelhar-me com outras partículas quânticas. E, portanto, que sejam mais positivas, mais benéficas. Exatamente. Não é? Ou seja, se eu não gosto de chocolate, mas eu depois começo a dizer eu gosto de chocolate e começo a ligar o chocolate a coisas positivas, a coisas alegres, a coisas de paixão, a coisas que me dão prazer, sistematicamente eu consigo reprogramar. Não consigo apagar o programa que está por baixo, mas consigo pagar por cima. Isto são convicções minhas pessoais, eu peço desculpa de estar aqui, digamos, a dar a minha opinião pessoal, mas é este estudo. Eu olho hoje para o humano, e não só para o humano, eu posso olhar para uma planta, ou para uma semente, ou para qualquer coisa destas, é uma coisa orgânica de engenharia, uma peça que está ali que tem uns programas instalados, e estes programas... O que é que nos diferencia destes? Qual é aqui a nossa diferença? É o observador, e voltamos aqui à física quântica. Isso então é muito estonteante. Eu consigo observar. Ou seja, eu agora fiz uma operação, gritei com o meu filho, bati, passado um bocadinho, o observador diz assim, mas quem é que fez isto? Quem é que fez isto? Isto é que se chama a tal consciência. E isto é um bug do software, ou seja, a nossa máquina tem este erro. E é este erro que eu acho que é a nossa ligação à parte espiritual. É este bocadinho de consciência que nos permite observar a nós e aos outros todos como robóticos perfeitos, que foram muito, muito programados por muita coisa ao longo da vida, repetidamente, mas que tem aquele bocadinho ali, e aquele bocadinho é a tal consciência. E essa consciência é que é aquilo que nos anima num ponto de vista mais superior e que possivelmente será eterno. E terminava assim. Olha, desculpa lá, só muito rapidamente mesmo. A minha amiga Isabel Melo tem aqui uma questão curiosa para terminar mesmo, desculpem lá. É verdade que a física quântica serviu como um auxiliar nos diagnósticos de saúde e tratamentos para os astronautas da NASA? Sabes disto? Aliás, a física quântica tem aqui uma subversão, diria assim, ou tem aqui um lado misterioso, não apenas enquanto tal, enquanto corpo de saber, ciência,
mas também na aplicação não é visível. Portanto, se calhar muita gente não sabe disto, ou isto não foi divulgado, ou não teria interesse em ser divulgado. Provavelmente já há experiências muito à frente a partir da física quântica, estou eu agora a especular, a partir da pergunta da Isabel, e por alguma razão, por a incompreensão, pelo lado misterioso, porque a nossa lógica não vai além, não consegue apanhar, digamos, outras nuances, outras interpretações que nos escapam à nossa lógica clássica, digamos. É como as célebres experiências misteriosas que se fazem em determinados países, onde há financiamentos secretos e coisas assim. Isto era, dava pano para mangas, claro que sim, mas o que é que tu sabes sobre isso? Os astronautas... diz isto. Sim, vamos lá ver. Um dos principais evidências práticas do dia-a-dia da física quântica é a eletrónica. A eletrónica e toda a instrumentação eletrónica daqui derivada, por exemplo, um TAC, por exemplo, todos os equipamentos médicos atuais, ecografias, as ressonâncias magnéticas, tudo isto tem na base a física quântica. Portanto, toda a instrumentação atual, eletrónica, e toda a instrumentação médica mais atual e mais recente tem na base a física quântica. Portanto, atenção, a eletrónica, os eletrões que estão na base, eu costumo dizer, se nós desligássemos o efeito quântico do transistor, a nossa sociedade caía no mesmo dia, porque toda a nossa sociedade aponta neste efeito quântico do transistor de efeito de campo. Esta é a base. E, portanto, eu diria que tudo o que é tecnologia atual, e o homem está deslumbrado com esta tecnologia, e isto é assustador, porque toda a tecnologia atual assenta nas coisas. Agora, isto é as coisas palpáveis, que são a eletrónica, que é os instrumentos, que é aquilo voltamos à história do newtoniano, é muito determinístico. Eu chego lá e ligo o equipamento e faço a medida e aquilo dá aquilo, e dá quase sempre aquilo. Ou seja, às vezes não dá, e hoje tivemos aqui um exemplo interessante, tudo o que é eletrónica tem estas nuances, é muito interessante. Os telemóveis, as coisas parece que falham, têm uma certa tendência a falhar, e por isso é que é muito perigoso estarmos totalmente a confiar na eletrónica. Enquanto se confiava nas alavancas da física clássica, e a física clássica continua a ter este papel fundamental da fiabilidade, da segurança, do determinismo, para tudo o que é física, tudo o que é eletrónica, é uma zona extremamente pantanosa, e portanto as coisas funcionam porque são redundantes. Há uma que falha e tem a outra e tem a redundância, tem N sistemas, que é porque a eletrónica tem aqui esta coisa probabilística, não está assente em coisas determinísticas, percebes? Portanto, eu responderia a isto assim, não sei explicar se há outras coisas para além disto, que é tecnologia pura e dura, ou se há algumas coisas de outro género. Eu sei que o Edgar Mitchell, acho que era assim que se chamava, um dos astronautas, fez experiências lá em cima na nave em que estava a pensar, fazia umas experiências com os cartões, ia cá em baixo e ia tentando adivinhar os cartões que a outra pessoa ia fazendo. E aquilo bateu muito certo. Sei que há experiências destas, que são um bocadinho mais da zona fora da ciência mais concreta, mas não conheço muito bem se há outras coisas para além disto. Aliás, pois estas zonas são zonas em que os cientistas têm muito medo de se expor. Qualquer coisa que aconteça, as pessoas preferem manter um certo reserva porque estão sujeitos a serem expulsos, crucificados em coisa pública. Eu conheço, há um livro chamado O Campo, se vocês quiserem ler, a quantidade de cientistas que tocaram em certas zonas da ciência e que foram completamente boicotados para não continuar. Ostracizados, digamos. Olha, ostracizados. Carlos, é apaixonante, isto daria para não sei quantas conferências. Há mais perguntas? Vamos todos viver para a Matrix, toda a gente conhece o conceito. Agora fiquei mais convencido que vivemos mesmo numa Matrix. Olha, foi interessante, eu não quero estar porque já são quase, daqui a pouco são 9 horas, amanhã alguns vão trabalhar, eu e outros cientistas, com certeza, tu também. Eu acho que ele merece uma salva de palmas aqui, não? Se quiseres ligar os microfones para ouvir, a malta bate umas palmas, ó Carlos. Já podem ligar os microfones, se vocês quiserem podem ligar. Então, olha... Eu acho que foi muito giro, desculpem lá qualquer coisinha, de facto pedíamos, a bruxa que nos atacou foi muito poderosa, na próxima não vai ser assim, vamos dar cabo desta bruxa e a coisa correrá melhor. Havemos de voltar com outras conferências, com mais experiência, mais organizados, com nova tecnologia, quem sabe a tecnologia quântica, ponta. Pronto, olha, por mim, estás à vontade. Obrigado a todos por terem participado. Obrigada. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.
Boa noite e até à Boa próxima. noite. Até à próxima. Obrigada. Boa noite. Um abraço, Carlos. Obrigada. Um abraço para todos. Obrigado, obrigado.